bem-vindos a essa videoaula, a essa quinta videoaula com esse novo conteúdo, com esse novo tema, com esse novo subtema que está relacionado ainda com o nosso tema principal, que já foi abordado no primeiro vídeo. Então, nessa aula, nós entenderemos um pouco sobre o desenvolvimento cultural, o desenvolvimento corporal. Quais as funcionalidades, como eu posso aplicar uma atividade com esse tema. Então, nós vamos iniciar a aula falando do nosso tema, desenvolvimento corporal. O desenvolvimento corporal, ele é uma mudança adaptativa em busca de competência. Então, o desenvolvimento corporal, ele está relacionado às mudanças do corpo, às evoluções, às adaptações. Então, esse desenvolvimento seria um processo, e o corporal significa o nosso corpo. Então, os processos que o corpo acaba se adaptando, acaba evoluindo para se chegar a um determinado objetivo fim. Então, o desenvolvimento corporal, ele está relacionado desde o início da nossa infância, desde do útero da mãe, né, da criança que está sendo gerada. Então, é um processo uterino. Então, é um desenvolvimento que acontece desde a barriga da mãe, que a criança começa a ter as suas evoluções, as suas maturações e acaba evoluindo com o passar das faixas etárias. Conforme a criança vai crescendo, ela vai possuindo alguma habilidade, ela vai aprimorando essa habilidade. Então, esse desenvolvimento é desde a fase inicial. Então, o desenvolvimento corporal, ele é uma mudança no nível de funcionamento do indivíduo ao longo do tempo. Então, ao longo da fase da vida, a pessoa, o indivíduo, ele vai acarretando a essas mudanças, a esses processos de adaptação, evolução, característica. Então, esses processos vão acompanhando o indivíduo até a velhice. Temos aqui, nós já conhecemos essa imagem, eu gosto de retratar ela, porque ela interpreta muito bem o movimento. O movimento em várias formas, em vários significados. A criança, ela pode possuir todos esses movimentos que podem ser realizados, e com o passar dos anos, a gente pode continuar com esses movimentos. Por exemplo, um alongamento. Esse alongamento uma criança está realizando. Na fase pré-adolescência, eu posso estar realizando esse alongamento? Posso. Na fase adulta, posso estar fazendo esse alongamento? Posso. E na fase idosa, na fase da velhice, posso estar fazendo esse alongamento? Posso. Porém, na fase da velhice, esse tipo de alongamento exige um certo contínuo, uma certa atividade contínua. Se aquele idoso não faz com frequência essa atividade, provavelmente ele não vai conseguir. Mas se aquele idoso que já pratica exercício há muito tempo, é muito bem ativo, tem uma alimentação bem equilibrada, ele vai conseguir fazer esse tipo de alongamento sem ter prejuízo motor, sem ter alguma falha, alguma dor, algum desconforto. Mas isso é com a prática. Então, o desenvolvimento tem as suas funcionalidades. Então, o desenvolvimento corporal, ele exige muito do corpo, muito da adaptação do corpo. Então, as funcionalidades ao decorrer da faixa etária do indivíduo. Então, como já mencionado, a criança, ela está na faixa etária de 1 a 2 anos,
a funcionalidade daquele indivíduo é uma estabilidade motora, um equilíbrio do tronco, do pescoço, da cabeça, engatinhar. Então, essas são as funcionalidades daquela faixa etária. A criança vai se desenvolvendo, vai crescendo, a funcionalidade acaba aprimorando-se, se adaptando. Então, a criança ela passa dessa fase de engatinhar e vai para a fase do estar apoiada, do estar equilibrada em pé, estar caminhando. Com o decorrer do tempo, ela vai estar correndo, ela vai estar saltando. Então, as funcionalidades do corpo vai depender de que faixa etária a criança está, o adolescente está. Então, é muito importante você, educador, estar observando essas crianças, vamos falar aqui de crianças, observando essas crianças em suas aulas, para que você consiga identificar em que faixa etária ela está e quais os desenvolvimentos que ela precisa ter nessa faixa etária. Então, se nessa faixa etária ela não conseguiu falar, qual que é o problema dela não conseguir falar, dela não ter essa expressão? O pai não quer levar na fonoaudióloga, acha que não há necessidade de uma fono. Você, professor, sabe que a fono é importante. O que você vai ajudar a criança? O que você vai conseguir passar, transmitir para ela? Ela não consegue falar, então vamos estimular ela. O que está acontecendo? Será que ela não consegue falar por medo, por trauma? Ou ela tem a língua presa? Ela tem qual que é a dificuldade da criança naquele momento? Então nós temos que buscar isso. Achou a dificuldade? Procura se orientar qual atividade, qual exercício vai favorecer essa criança. Então eu coloquei aqui um exemplo da fala, né? Mas essa fala é mais puxado para fonoaudióloga. Mas existem questões na educação física, existem questões na nossa área que os pais, os responsáveis, não auxiliam essa criança, não transmitem a ela todo esse suporte. Então, cabe a nós, professores, trazer esse benefício para ela, porque nós sabemos o quão importante é a criança saber se expressar, falar, pelo fato da comunicação. Ela precisa contar o que ela quer, ela precisa contar o que aconteceu, ela precisa explicar, ela precisa mostrar o que ela gosta, o que ela não gosta. Então, essa parte de expressão é de extrema importância para a criança. Então, só porque não é da sua área, você não vai ajudar ela de maneira nenhuma. Tente conversar com uma fonoaudióloga, tente conversar com a diretora, tente buscar um auxílio para essa criança. Certo. Movimento. Entramos agora no movimento. Nós, no decorrer do nosso dia, nós identificamos movimento como movimentar-se. Nesse momento eu estou movimentando, eu estou dialogando, mas eu estou tendo movimento com as mãos, com o antebraço, com o braço em si, com os dedos, então eu estou me movimentando. Então nós entendemos o movimento como esse, o fato de movimentar. Mas nós devemos olhar com outros ângulos, com outros olhares, de que o movimento não é o fato de eu dançar. O movimento não é o fato de eu estar aqui se locomovendo, estar correndo, estar se deslocando, de maneira nenhuma. O movimento, ele engloba essas questões, mas o movimento também tem os seus padrões, tem os seus movimentos sincronizados, tem os seus movimentos fundamentais. Então, o movimento em si,
ele tem uma gama de possibilidades que estabelecem um movimento, que direcionam qual movimento é, que tem a sua classificação. Então, nós entendemos que o movimento, o mover-se, ele entende-se que o mover-se é o deslocamento de um corpo de uma posição para determinada posição, para determinada localização. Então, o movimento é o deslocamento do corpo para um determinado local. Então, nós entendemos assim como movimento. Então, existem dois tipos de padrões. Tem o padrão do movimento, que é um padrão de séries organizadas de movimentos relacionados. Então, esse padrão de movimento é uma série organizada de movimentos relacionados. Então, por exemplo, neste momento eu estou movendo o meu braço. Então, em si, né? O braço em si. Eu estou movendo o meu braço. Esse mover o braço requer uma série de movimentos relacionados. Eu não estou movimentando o meu braço em si, mas eu estou movimentando o antebraço, eu estou movimentando os dedos, eu estou movimentando as articulações, eu estou movimentando o punho, eu estou movimentando o ombro. Então, é uma série de movimentos, relacionados. Então, o ombro, se não houvesse o mecanismo do movimento do ombro, que quem já estudou a parte da mecânica, da biomecânica, sabe do que eu estou falando, que é todo esse mecanismo de adução, abdução, extensão, é toda essa parte da biomecânica que não é apenas uma função, um órgão não é responsável. Então, são vários grupos musculares que são responsáveis por essa movimentação. Então, é uma série organizada de movimentos relacionados. Então, os movimentos estão relacionados com essa série de movimentos. Então, esse é o padrão movimento. Temos o segundo padrão, que é o padrão movimento fundamental. Então, esse é o padrão 2, que são combinações de padrões de movimentos básicos. Eu estou falando dessa forma seletiva pelo fato de confundir mais fácil. Se eu falar muito rápido, você vai entender só S. Então, vamos de novo. Padrão de movimento 2, que é o padrão de movimento fundamental. Combinações de padrões de movimentos básicos. Combinações de padrões de movimentos básicos. O que é movimento básico? Então, vamos lá. O movimento básico é pegar, andar. Esses são os movimentos básicos. Então, é uma combinação desses movimentos. Então, podemos explicar uma atividade do atletismo, que é uma combinação de movimentos básicos, que é o saltar. Eu esqueci o nome da atividade. Não é saltar barreiras, mas vocês já conhecem, acabou fugindo da minha mente, é uma competição que a pessoa corre e tem a barreira. A pessoa tem que correr e saltar essa barreira. Acho que competição de... Não vou lembrar, infelizmente. Mas vocês já visualizaram aí na sua mente que é uma competição de correr e saltar a barreira. Então, correr é fundamental, é básico, e o saltar é básico. Então, é uma combinação desses elementos. Outro exemplo,
É uma brincadeira de passar pelo túnel. A pessoa corre, o colega tá lá de perna aberta, ou tem aqueles túneis, tem instituições que tem aqueles túneis que você monta e desmonta. Então a pessoa corre e entra no túnel engatinhando. Movimentos básicos. Então esses são exemplos de padrões de movimentos fundamentais. Padrão de movimento é um movimento em si, é uma série organizada de movimentos relacionados. Eu posso estar fazendo uma brincadeira também, morto e vivo. Morto se abaixa, vivo levanta. É um padrão de movimentos organizados com movimentos relacionados. Então, uma pessoa se abaixa, levanta. É um padrão de movimento envolvendo grupos musculares, envolvendo o desenvolvimento corporal global e envolvendo o movimento em si. Então, nós já conhecemos os padrões de movimento, nós vamos entender a questão de movimento em situação de estabilidade, em situação de locomoção, de manipulação e combinação. Então, um movimento de estabilidade. Como assim? Estabilidade não é parado? Como assim eu vou ter um movimento parado? É uma classificação do movimento. Um movimento de estabilidade é um movimento em que a pessoa possui equilíbrio ou desenvolve o equilíbrio. Então, a estabilidade tem essa função. Então, eu vou dar um exemplo de movimento de estabilidade para professores de academia. Temos um movimento de abdominal. A pessoa deita e faz o movimento abdominal. Esse movimento é um movimento de estabilidade, porque a pessoa está parada em um ponto de equilíbrio e está se movimentando. Ela está desenvolvendo a sua estabilidade. Então, esse é um exemplo de movimento na estabilidade. Um exemplo também de movimento de estabilidade para a licenciatura é você colocar a criança, o adolescente, em um ponto de equilíbrio. Então, por exemplo, na ginástica, nós temos as traves. Aquela atividade é uma atividade que envolve ginástica e envolve essa questão do movimento de estabilidade. As traves de ginástica. Coloca o adolescente lá para se equilibrar. Ele vai estar desenvolvendo não, né? Porque ele já tem esse equilíbrio, mas ele vai estar aprimorando a estabilidade. São pequenos exemplos que podem favorecer o teu entendimento melhor, né? O movimento de locomoção. Esse nós já compreendemos com mais facilidade, o movimento de locomoção. Então, é o deslocamento de um corpo de um determinado ponto para outro determinado ponto. Então, locomoção é você estar se orientando para determinado espaço. Eu estou aqui, a atividade é levar o balão batendo na mão sem derrubar até o outro lado da quadra. É um movimento de locomoção. Eu estou me locomovendo. Ou uma brincadeira de força, de aprimoramento de força. Leva o colega aqui nas costas e vai andando até o outro ponto, dá a volta lá no cone, volta, outro colega com outro colega em cima das costas. É uma locomoção. Não deixa de ser uma locomoção. Eu estou andando, o colega que está aqui parado também está se locomovendo. Então, o movimento de locomoção e o movimento de manipulação. O movimento de manipulação é em questão a manipulação do corpo e manipulação em questão de coordenação motora fina. O que quer dizer manipulação do corpo? É em questão de força. Então, a manipulação, a criança, por exemplo, uma atividade de força, a manipulação do corpo significa que
o corpo está em confronto com outra força. Então, uma brincadeira de segurar a bola, que um tem que puxar o outro. Um tem que puxar a bola para o seu lado. O colega já foi dado esse exemplo. Lembra lá que a bola está aqui, o colega segura em cima, o outro colega segura na lateral. 1, 2, 3 e puxa. Aquele que está puxando, ele está exercendo uma força. E o colega que está tentando reagir a essa força é um mecanismo de manipulação, porque uma força está reagindo contra ele, está agindo, impulsionando ele. Então essa é uma questão de manipulação com o corpo, em questão de força. Uma força está agindo sobre ela, sobre o corpo. E a manipulação em questão de coordenação motora fina é o seguinte: nós olhamos, observamos muito em crianças que estão na fase inicial, na pré-escola. A massinha, por exemplo, é uma atividade que estimula muito a coordenação motora fina, que ela tem um contato de várias espessuras, vários tamanhos, que ela pode criar formas, que ela estimula o lado criativo. Então, essa questão de manipulação envolve o fortalecimento da pinça, o fortalecimento dos dedos, para segurar um lápis, para segurar uma caneta, para desenvolver essa questão de apoiar uma folha, saber segurar uma folha, saber colocar a força corretamente. Então, essa questão de coordenação motora fina envolve a manipulação. A criança está manipulando, está desenvolvendo esse movimento de manipulação. E o que é um movimento de combinação? Esse nome, ele já diz basicamente o que é a questão de combinação. A combinação é combinar movimentos. Então, numa atividade, a criança pode estar desenvolvendo, aprimorando a manipulação, a locomoção e a estabilidade em uma só. A combinação é isso. Ou ela pode estar desenvolvendo apenas a locomoção e a estabilidade. Ou a locomoção e a manipulação. Então, a combinação é a junção, trazer um movimento junto com outro movimento. Então, é a junção de movimentos, estabilidade, locomoção e manipulação. Essa é a questão de combinação, combinar os elementos. Então, podemos dar um exemplo de combinação. Um exemplo de combinação é aquela da bexiga. A criança vai estar se locomovendo e desenvolvendo a manipulação. E não deixa também de desenvolver a estabilidade, porque ela está se equilibrando, ela está em um desenvolvimento de equilíbrio. Estar segurando o balão, a bexiga, ou ela está batendo com uma mão, com outra mão, com as duas mãos, com a cabeça, com o ombro. Posso estar tendo variações nessa atividade, que não deixam de ser combinações de elementos, combinações de movimentos. A criança vai estar se deslocando, ela vai estar em movimento de locomoção, ela vai estar em movimento de manipulação e ela vai estar em movimento de estabilidade. Por exemplo, chegar em determinado ponto, a criança ela tem que equilibrar o balão na mão. Então ela está lá batendo, apitou ou o professor falou alguma coisa, pá, equilibra o balão na mão sem derrubar. Então eu posso estar variando essa atividade. Posso estar aplicando ela para a fase inicial, tanto para idoso. Só tem que estar observando essa questão de faixa etária, de que momento que ela está, em que momento que ela está, para eu poder trazer uma atividade benéfica para ela, porque não adianta nada eu colocar uma brincadeira
super legal, super divertida para adolescentes e querer aplicar a mesma brincadeira para criança de 4, 5 anos. Não combina, gente. A criança não tem essa estabilidade. Por mais que a atividade seja bem simples, não combina. Você precisa estudar, você precisa estar se aprimorando naquela faixa etária. Não vai dar certo uma brincadeira para adolescente você colocar numa brincadeira de 5 anos. Sem adaptar. Precisa de adaptação. Próximo slide. Adentramos ao nosso sistema de organização para o desenvolvimento corporal. Para quem não conhece, para quem não está familiarizado, essa é a ampulheta de Galahu. A ampulheta de Galahu leva esse nome por conta do seu estudioso que elaborou essa ampulheta. Para quem já está na área de educação física, nós já, pelo menos uma vez, nós já ouvimos falar dessa ampulheta, porque é ela que norteia as funcionalidades e a fase do indivíduo. Então, a ampulheta, ela vai direcionar qual fase motora o indivíduo está, qual faixa etária, quais os estágios de desenvolvimento. Então, é a ampulheta que vai nos orientar. Então, você, professor, você, educador, você, acadêmico, que está entrando nesse universo educacional, sempre olhe essa ampulheta, se direcione a ela, para que você compreenda os fatores motores, a faixa etária, quais os estágios de desenvolvimento motor o indivíduo se encontra, porque é essa ampulheta que vai direcionar o profissional de como ele pode estar aplicando a sua aula, como ele pode estar se desenvolvendo, trazendo esse desenvolvimento para a criança. Porque o desenvolvimento corporal, ele é muito sério, ele é pouco discutido no âmbito educacional, mas em um contexto educacional, em um contexto de saúde, o desenvolvimento corporal, ele que vai nos orientar qual a melhor faixa etária e como eu posso estar trabalhando. Se você, professor, aplicar uma atividade com frequência e você não tiver base teórica, não tiver um desenvolvimento teórico naquelas atividades, você pode estar prejudicando o seu cliente, você pode estar prejudicando o seu aluno. Mas ainda se estivermos falando de academia, se você está se formando aí em bacharel e você não tem esse controle de desenvolvimento corporal, essa evolução corporal, porque você não vai trabalhar só com um adulto, tá? Não vai só adulto na academia. Tem crianças que acompanham os pais e realizam as atividades. Realizam com um peso menor, lógico, com um peso menor, mas elas realizam, por exemplo, uma corrida na esteira, uma caminhada na esteira, um exercício de abdução e adução, de flexão, abdominal, polichinelo. Eles querem fazer, eles querem estar ali. Então, existe a funcionalidade daquele exercício para aquela criança. Se você se orientar ao desenvolvimento motor, ao desenvolvimento corporal. Então, não entrem numa caixa e acreditem que só a educação física para adultos na área da academia. Vai ter adolescentes que estarão presentes e o adolescente está nessa fase de desenvolvimento motor, ele está evoluindo
o corpo ele está em processo de evolução ainda, não há controle corporal, não há estabilidade motor, não há estabilidade motora. O adolescente ele ainda está nesse processo. Então, se você, bacharel, for um professor que apenas deixa seu aluno lá na academia e não o orienta, aquele aluno, aquele cliente pode estar passando por um processo que está trazendo malefícios ao corpo dele. Futuramente, ele vai perceber que uma perna é maior que a outra, que um grupo muscular é mais definido que outro grupo muscular, ou ele pode acarretar num problema de articulação no quadril, um problema de articulação nos joelhos, nos ombros, pelo fato dele fazer um exercício com muita frequência ou exagerar no peso, acaba rasgando o músculo que a gente fala. Então, oriente o seu aluno, nunca deixe sozinho, porque ou ele faz muito bem feito, ou ele faz muito mal feito. Por quê? Porque ele não estudou para isso, gente. A gente tem que entender. O aluno ele vem com uma mentalidade de que eu vi no YouTube. Eu vi professor de tal estado falando. Um professor lá da Sabrina Sato falou. Uma famosa falou lá. Um ator, ele faz esse tipo de exercício, eu quero fazer igual. Existem exercícios para cada tipo de corpo, né? Todo mundo pode fazer o exercício, mas com a sua velocidade, com o seu peso específico, sem estar flexionando muito, sem estar tendo uma extensão muito grande, porque cada corpo é diferente um do outro. Então, direcione, não é porque a Sabrina Sato está fazendo que eu também posso fazer. Então, existem biotipos, e cada biotipo vai ter uma evolução. Então, não adianta nada um biotipo que a gente fala que é pera, né, que é um formato de pera, o corpo é formato de pera, não adianta você colocar esse biotipo para perder quadril. Ele sempre vai ter quadril, a não ser que ele faça uma cirurgia, mas ele sempre vai ter quadril avantajado. Então não adianta você falar para o aluno, olha, você vai conseguir perder esse quadril que tanto você não gosta. Você vai conseguir, é só fazer esse exercício. Não existe. Cada biotipo tem as suas características, certo? Então, a ampulheta também vai direcionar você, professor de bacharel. Então, vamos compreender esta ampulheta. Então, temos aqui, vamos começar de baixo. Fase motora reflexiva, fase motora rudimentar, fase motora fundamental, fase motora especializada. Então, temos 4 tipos de fase. Essas flechas indicando a utilização. Então, temos a utilização permanente na vida diária, temos a utilização permanente recreativa e temos a utilização permanente competitiva. Todas essas fases se orientam a essa utilização. Então, todas essas fases têm essa utilização. O para a vida diária, o recreativo e a competitiva. Aqui abaixo, a fase motora reflexiva. Isso já indicamos que é de 4 meses de idade dentro do útero e até 1 ano. Então, dentro do útero e até 4 meses de idade, a criança tem a fase motora reflexiva, chegando a 1 ano, tendo ainda essa fase motora reflexiva. Temos do 1 a 2 anos, que é a fase motora rudimentar, e adentramos ao fundamental, fase motora fundamental, de 2 a 7 anos, que aqui está bem explicadinho, de 2 a 3 anos, de 4 a 5 anos, de 6 a 7 anos. Então, fase motora fundamental.
Fase motora especializada, de 7 a 14 anos, que aqui também está bem explicadinho. De 7 a 10 anos, de 11 a 13 anos, de 14 acima. Então, fase motora especializada. O que acontece na fase motora especializada? Quais são os estágios de desenvolvimento motor? Estágio de utilização permanente, estágio de aplicação, estágio transitório. Fase fundamental. O que acontece na fase fundamental? Estágio maduro, elementar e inicial. Fase motora rudimentar. Estágio de pré-controle e inibição de reflexos. E a reflexiva, que é a nossa primeira fase. Estágio de decodificação e codificação de informação. Então, a ampulheta de Gallagher, ela é bem explicativa em si. Ela explica muito bem quais são as fases motoras, quais as idades e o desenvolvimento motor que a criança precisa estar desenvolvendo naquela fase. Então, iniciamos. Então, nós vamos falar um pouco da fase motora reflexiva. Então, nós vamos de baixo para cima, tá? Então, nós vamos iniciar com a fase motora reflexiva, que eu vou estar abordando um pouquinho mais a fundo cada fase. Então, nós vamos começar com a primeira fase. Qual que é a primeira fase? De baixo para cima. Movimento reflexo. Então, é fase motora reflexiva. Do útero a 1 ano. Do útero a 1 ano acontece o movimento reflexo. Quando eu falo de movimento reflexo, eu automaticamente entendo o reflexo como algo que eu tenho esse movimento. Por exemplo, no olho, no globo ocular. Quando eu estou olhando para alguma coisa, posso estar distraído ou estar prestando atenção e alguém chega perto e faz assim, esse movimento, perto do meu olho. Automaticamente eu vou fazer o quê? Fechar meu olho. Eu vou tentar proteger esse olho, então eu vou fechar o olho quando alguém chega e faz esse movimento. Ou quando eu estou conversando com uma colega e bate um vento e o cabelo dela voa no meu rosto. O que acontece? Por mais que eu use óculos, eu vou fechar o meu olho, porque é um movimento de reflexo. É um movimento que traz essa defesa, essa sobrevivência. Então, o movimento do reflexo acontece do útero a 1 ano. Quando a criança está no útero, os movimentos reflexos estão mais aprimorados. Então, no útero, a maturação cerebral da criança, ela está mais aprimorada. A maturação cerebral na região não é região frontal, região periférica. Nessa região do cérebro, ela está mais evolutiva, numa evolução maior do que a evolução dos motores, da reflexão motora. Então, recapitulando, a coordenação, a maturação cerebral da região frontal está mais aprimorada do que a região motora. Então, na maturação cerebral dentro do útero, a maturação cerebral está mais evolutiva na região frontal do que na região motora. A motora, ela tem a capacitação motor, e a frontal, ela está mais para o cognitivo, para os reflexos. Então, o bebê dentro da barriga,
ele compreende esses reflexos com mais facilidade. Então, na região uterina, a criança ela vai identificar, ela vai entender o que está acontecendo ao redor, ela compreende movimentos que fazem na barriga. Então, é um movimento reflexo. A mãe colocar a mão na barriga, ela está impulsionando um movimento na criança. E esse movimento não é um movimento motor, ela pode até movimentar o motor, mas é um movimento reflexo, ela faz impulsionando. Então, a criança nesse momento, ela entende a questão da fala da mãe, da fala do pai, ela compreende vozes, ela sente a mãe, os batimentos cardíacos da mãe, ela sente toda a região que ela está inserida. Então ela acaba entendendo essas informações e transmitindo como reflexo, como chute, como virada, como tapa que a criança dá, né, na barriga, dentro da região da barriga. Então são movimentos reflexos, são movimentos que a criança faz como por exemplo o olho. É um movimento reflexo de defesa, que ela está ainda entendendo esse processo, ela está ainda tendo a sua evolução. Então, até o útero, ela tem essa função. Quando chega num ano de idade, ela também entende esses movimentos reflexos, como fechar o olho, a criança ela esbarra algum paninho nela, ela automaticamente fecha o olho, automaticamente ela se defende, né? Ela tenta tirar aquilo do rosto dela. Então, esses movimentos reflexos são movimentos de sobrevivência. Então, os centros cerebrais são mais desenvolvidos, os centros cerebrais inferiores são mais desenvolvidos do que o córtex motor. Esse córtex motor que é responsável pelo movimento motor em si. E esses centros cerebrais inferiores são responsáveis por esse mecanismo de reflexo. Ainda na fase inicial, na fase de 1 ano, temos esses reflexos ativos. Estágio de codificação e decodificação de informação. É nessa fase que a codificação e a decodificação vai estar presente. A codificação é ela coletar informações e a decodificação é ela absorver essas informações, ela entender essas observações. Então, essas duas fases estão presentes no movimento reflexo. Na primeira fase, ela está decodificando, ela está entendendo. Então, por exemplo, ela na barriga, vamos dar um exemplo aqui na questão uterina. Ela chuta, ela dá tapa na barriga da mãe. Então, ela está recebendo informação. Quando ela entende que ela dando chute, ela vai ter outra resposta, ela está tendo uma decodificação, ela está absorvendo essa informação e adquirindo como experiência. Então ela entende que naquele momento alguma informação vai reagir contra ela. Quando ela está na fase de 1 ano, por exemplo, ela entende que a decodificação, se ela chorar, ela vai ganhar nutrição, ela vai ganhar alimentação. Se ela chorar, ela está pedindo proteção, ela está pedindo auxílio, apoio de quem está orientando ela, por exemplo, a mãe. Então, ela recebeu a informação e adquiriu a informação, absorveu essa informação. Então, codificação é coletar informações. Decodificação é absorver essas informações.
eu coloquei aqui, aqui nós podemos entender muito bem. Aqui ela ainda está na fase de reflexo, de codificação. Ela está ainda compreendendo a codificação. Agora aqui, já nessas fases, nessas 3 fases aqui, ela já entende a decodificação, que ela precisa de uma ação e que ela vai transformar aquilo em uma reação. Ela fazendo aquela ação, ela vai ter uma reação em troca. Vamos para os movimentos rudimentares, voltando lá para a nossa ampulheta. Opa! Ampulheta, reflexiva, rudimentar. Então, nós estamos aqui. Pega uma ampulheta aí do Google, começa a dar uma olhadinha e acompanhar o material. Fase motora rudimentar. De 1 a 2 anos. Nessa fase de rudimentar, de 1 a 2 anos. Então, já saímos da fase uterina. A criança ela já vai estar tendo uma estabilidade motora, ela vai estar tendo um equilíbrio do tronco, uma estabilidade da cabeça, uma estabilidade do pescoço, ela vai estar buscando se sentar, ela vai estar buscando se virar. Com 1 ano, 2 anos, ela já está entendendo a fase de locomoção. Com 2 anos, a criança ela já está sentadinha, estabilizada, ela vai estar agarrando alguma coisa para já estar se orientando a ficar em pé. Tem crianças que com 2 anos já tá andando para lá e para cá. Então essa fase aí é a fase da criança estar engatinhando, a fase da criança estar manipulando objetos com 2 anos, de 1 a 2 anos. Então nós temos aí o movimento rudimentar, com o estágio de pré-controle e inibição de reflexos. Inibição de reflexos. Poxa, a gente estava olhando agora que a criança estava na fase de reflexo, agora ela não tem mais reflexos. Inibição é falta de reflexos. Como assim? Então, estágio de pré-controle e inibição de reflexo é um movimento rudimentar. São movimentos de sobrevivência. Então, o estágio de pré-controle, a criança ela vai estar tendo uma estabilidade de sentar, uma estabilidade de estar em pé. Esta é a pré-controle, estabilidade do tronco, estabilidade do pescoço, ela não vai estar toda hora caindo. Tem crianças que, nessa fase, ela não está desenvolvendo, ela não está sendo desenvolvida, não está tendo experiências. Então, o que ela acaba? Ela acaba caindo assim, de cara. Caiu do lado. Caiu do outro lado. Por quê? Porque ela não tem esse pré-controle, ela não tem ainda esse controle corporal. Ela não está tendo essa evolução, essa experiência de pré-controle, de ficar sentada, de se orientar com as mãos, de ter o controle do pescoço, de ter o controle da cabeça, de estar com essa estabilidade. Então, o pré-controle é nesse estágio, que a criança está sentada com a estabilização do pescoço, tronco e cabeça. A inibição de reflexos. Essa inibição de reflexos é que ela já está mais aprimorada, ela não tem ainda... Ela já teve a experiência do reflexo. Então, o reflexo dela, ela já tem um controle, uma estabilidade do reflexo dela. Nós observamos muito isso em pré-escola, tá, gente? Na creche, você observa que tem o berçário, infantil 1, infantil 2, vai indo. Conforme você vai observando cada turma, cada sala, você consegue identificar que umas crianças têm essa estabilidade, como tem crianças que na mesma faixa etária ainda estão nessa fase aqui, não estão sentados com estabilidade. Elas estão ainda tentando esse pré-controle.
tanto na fase de um aninho, quanto na fase de 2 aninhos. Quando observamos crianças de 2 anos, elas já têm uma estabilidade mais controlada, mas existem crianças que não possuem essa estabilidade e precisa recorrer a uma orientação médica. Movimento fundamental. Então, de 3 a 7 anos, já iniciamos agora com as crianças. Essa fase mais que a criança já está mais desenvolvida. Que a criança ela entende os movimentos reflexos, os movimentos de sobrevivência, ela acaba saindo desse movimento de sobrevivência, que é no movimento rudimentar, que é a sobrevivência, eu digo de sobrevivência, porque a estabilidade do tronco, do pescoço, da cabeça, é uma questão de sobrevivência. Essa criança, na questão evolutiva do ser humano, se o ser humano não tivesse essa estabilidade, ele estaria rastejando no chão. Então, quais as chances de sobrevivência dele? É igual a evolução do homem. Ele passou ao olhar de baixo, com a sua evolução, ele começou a olhar para cima, que era mais assim, ele era mais assim, foi indo assim, chegou nessa estatura. Então, as chances de sobrevivência são maiores. Então, o movimento fundamental, de 3 a 7 anos. Essa fase aí, já encontramos crianças na escola, na pré-escola, né? De 3, a criança entra na escola com 5 anos, então de 3 a 5 de 3 a 4 ela está na pré-escola, está na creche, de 5 anos, que é obrigatório a criança estar num estabelecimento educacional de ensino fundamental. Então, 5 já estamos com uma criança já estabilizada, com o corpo estabilizado, com orientações, com experiências, já conhecem o alfabeto, já conhecem as cores, as formas, já tem uma experiência acarretada pela pré-escola. É importante que crianças que estão na pré-escola, elas já estão desenvolvendo. E uma criança que não está na casa com os pais ou com quem cuida dela, essa criança ela precisa de mais ainda experiências, pelo fato de não ter na pré-escola. Então, esse adulto precisa proporcionar a ela conhecimento do alfabeto, das cores, das formas, da manipulação, da coordenação motora ampla, da coordenação motora fina, de orientar-se a compartilhar, a identificar, a se expressar. Então, uma criança que fica só dentro de casa é diferente de uma criança que está numa pré-escola. Ela já está acostumada, ela já está adaptada àquele meio. E quando ela for para uma escola, um ensino fundamental, ela já vai estar adaptada. E uma criança que nunca foi uma pré-escola, ela vai ter um processo de adaptação um pouquinho mais complicado do que essa que já foi para uma pré-escola e já conhece, que já tem amigos, que já possui uma familiarização com a professora, que sabem que aquela é professora, que não existe, o pai e a mãe não vai desaparecer, é apenas um momento com a professora, é só um período. Então a criança ela já identifica essa questão de espaço-tempo. E a criança que não está numa pré-escola, ela não identifica. Então é importante o pai, o responsável, estar passando toda a experiência possível para essa criança. Então, a fase fundamental, estamos falando de crianças de 7 anos. 7 anos, a criança ela já está terceiro ano da escola, com 7 anos. 7, 8, quarto ano ela está com 9, com 8, 9, e no quinto ano ela está com 10 anos. Isso mesmo, terceiro ano. Então, no movimento fundamental, nós falamos de inicial, elementar e maduro.
O que significa movimento, movimento fundamental, quando nós falamos de movimento fundamental inicial? Então, esse movimento inicial são tentativas que a criança ela pratica até chegar a um objetivo, até chegar na sua realização. Então, o inicial são tentativas motoras, tentativas cognitivas, são tentativas de expressão. Então, é a vez que a criança realiza. O elementar, o que significa essa palavra? O elementar são estabilidades das tentativas. Então, a criança ela passou dessa fase inicial de tentativas e a elementar significa que ela já conseguiu realizar essas tentativas, ela conseguiu o objetivo. E o maduro é que ela já concluiu essa fase em que ela praticou, em que ela tentou, então ela teve a tentativa, conseguiu realizar essa tentativa e ela concluiu essa tentativa. Então ela já não tenta mais, ela já sabe fazer. Então ela já concluiu essa fase de inicial elementar, ela já está na fase madura, ela já sabe realizar esse movimento, essa coordenação motora. Então, por exemplo, uma criança que está de 3 a 7 anos, ela está na fase tentativa, ela está na fase inicial, em que ela está andando na linha sem pisar no chão. Ela só está andando sobre a linha. Se ela pisar no chão, ela tem que tentar de novo, então ela está na tentativa. A elementar, ela conseguiu andar sobre a linha sem errar, então ela já teve uma estabilidade. E o maduro, ela faz com facilidade, ela passa sobre a linha com muita facilidade. Então ela já concluiu essa fase, essa experiência. Temos um movimento especializado de 7 anos a 14 anos. Então, esse movimento estabilizado é um movimento de utilização ao longo da vida. O movimento especializado é aquele movimento que a criança, que o indivíduo, ele já faz com frequência. Então, é um movimento que ele utiliza para a vida inteira, como andar. Eu uso para a minha vida inteira, a não ser que aconteça algum fator que impeça isso. Mas ao longo da vida, eu tive a inicial, a tentativa, fui para a elementar e concluí meu objetivo. Tive meus movimentos reflexos, tive meus movimentos rudimentares e consegui andar, consegui correr, consegui saltar, consegui pular com uma perna só, consegui ter estabilidade corporal, estabilidade de equilíbrio. Então eu já me especializei, esse movimento eu já faço com frequência, eu já utilizo para a minha vida. Aplicação e transição. O que significa aplicação, transição? Como assim? Como assim aplicação e transição? A aplicação é combinar movimentos e a aplicação, transição. A aplicação é sofisticação do movimento e a transição é complementação do movimento. Então tá. A aplicação, então, é a sofisticação do movimento. Ela é um movimento aprimorado, um movimento que eu faço com frequência, um movimento que eu utilizo com frequência. Então, vamos colocar aqui o andar. Eu ando com frequência, então eu acabo aprimorando a minha andada, eu acabo aprimorando a passagem dos pés. Eu não tenho uma passada errada, eu não tenho a sola do pé, eu não piso da maneira errada. E então, consequentemente, não vai prejudicar a minha coluna. Então, se eu já faço esse movimento de andar, já tenho esse movimento de andar
e eu acabo aprimorando numa corrida, eu tenho uma sofisticação do movimento. Então, eu aprimoro esse movimento de andar e passo para uma corrida. Esta corrida vai trazer benefícios para a minha saúde. Então, eu já estou sofisticando aquele movimento. Eu posso estar trazendo esse movimento para mais objetivos. E o transitório, é a combinação de elementos. Então, eu estou combinando os elementos em que eu já sou boa, que eu já tenho uma sofisticação desse movimento. Como, por exemplo, lá aquela atividade que eu falei do atletismo, que eu estou correndo, então eu aprimorei o meu movimento de andar e estou saltando. Então, é uma combinação de movimentos, é uma transição de movimentos. Então, esse movimento especializado, ele dura a vida toda. Por isso que é muito difícil um adolescente que aprendeu escrever... Deixa eu ver se eu tenho uma caneta. Vou pegar aqui, ó. Não. Vou pegar uma caneta. Então, é esse daqui, esse movimento. É muito difícil uma professora que está na classe, então tem um aluno que desde a fase inicial, da fase rudimentar, da fase fundamental, ele aprendeu a escrever assim. Tem muita gente que escreve assim. Então, os dedos juntos na caneta, todos eles juntos, aplicando uma força sobre a caneta. Então, a professora vê que aquilo está prejudicando o osso, as articulações daquele indivíduo, daquele aluno. O que ela faz? Ela tenta ensinar ele a escrever como apoio. A caneta apoiada sobre o dedo, o polegar apoiando e o indicador aplicando a força. Certo? Então, a professora tenta ensinar o aluno a escrever dessa forma, para que a força aplicada não seja prejudicial à coordenação motora fina. A professora dificilmente vai conseguir, porque o aluno ele já tem a utilização ao longo da vida, ele já aprimorou esse movimento. Então, como é que um adolescente que já faz esse movimento há muito tempo, um adolescente de 15 anos, 14 anos, como é que ele vai mudar esse movimento? Ele já está acostumado, então ele já faz sem perceber. Ele só vai perceber quando doer o dedo, quando começar a machucar, prejudicar ele. Aí ele vai lembrar de como ele deve escrever. Só que eu não estou colocando isso errado ou certo, é apenas um exemplo. Não existe maneira incorreta de se escrever. Eu escrevo dessa maneira, apoiando, mas muitos familiares meus escrevem dessa maneira e não significa que eles estão errados. Mas eu coloquei esse exemplo para que você observe o quão difícil é você mudar um movimento que você já faz por muito tempo. Então é muito difícil você ensinar um idoso a sentar da maneira correta, se ele já aplicou isso para a vida toda. Ele já fez aquele movimento de sentar a vida toda dele. Então ele já está na fase da velhice e aquilo lá já prejudica demais a saúde dele. Como que você vai ensinar aquele idoso a se sentar, a ter uma posição ereta, se ele já aplicou aquela posição há muitos anos? Então é muito difícil. Por isso que é tão importante a educação das crianças na pré-escola, na educação do infantil, educação fundamental. Quando você exerce uma atividade com objetivos, com qualidades que beneficiam esse aluno. Então, por isso que nós temos que estar atentos a esses movimentos, a essas fases, a essa questão de trazer um benefício àquele aluno, trazer um material qualificado, um professor qualificado. Estamos falando de vidas com benefícios médicos, com saúde, com pessoas que futuramente terão problemas, que futuramente terão dificuldades. Então eu posso estar amenizando essas dificuldades agora que a criança está aprendendo, e não quando ela chega na velhice, como que ela deve se sentar, por exemplo. Então essas fases
esses movimentos, essas aplicações devem ser iniciadas durante o processo de aprendizagem da criança. Pulei. Então chegamos ao nosso fim da nossa quinta aula em relação ao desenvolvimento corporal, em relação à importância da educação física na formação integral do aluno em um projeto social. Tudo que eu estou falando, eu menciono a escola, pré-escola, mas é direcionada ao projeto social também. Não só como projeto social, mas eu também busco trazer a vocês informações sobre idosos, sobre adolescentes, sobre academias, porque a educação física é isso, ela tem uma amplos caminhos que são direcionados, que nós não somos professores apenas de uma classe, de uma escola, nós podemos transmitir o nosso conhecimento através da escola, da pré-escola, de projetos sociais, de um lar de idosos. Então, a educação física, ela transmite todo o conhecimento para diversos públicos-alvos. Então, cabe a você absorver esse conteúdo, absorver essas informações e transmitir como informação para o seu aluno, para o seu cliente. Então, chegamos ao nosso fim. Fiquem comigo na nossa sexta aula. E desde já, o meu muito obrigada.